Só para completar, né, esse negócio que eu falo sobre pesquisa, né, e sobre argumentos que eu tinha, eu eventualmente esqueci em relação ao Novo Testamento para bloquear a pregação dos 10 mandamentos, que eu acreditava que era uma ideia melhor as pessoas acreditarem, ah, ou deixar as pessoas nessa fé, se elas desejarem algo diferente, elas que buscassem por si mesmas. Ah, o ponto é que é o seguinte, eu sabia que eu tinha acreditado nessa ideia. Então, tipo, não tinha como dizer que não tinha. Só que aí que tá, o meu problema era, o que eu errei é que, mesmo eu tendo acreditado nessa ideia, talvez eu não tenha feito pesquisa o suficiente para ter buscado argumentos mais firmes, né? Mais sólidos e não basear no achismo. Eu acreditava muito no meu achismo, mas no final era só achismo. Não era verdade. Em 2021 eu tinha feito pesquisas e tinha pelo menos 2 argumentos fortes, só que eu esqueci dos argumentos e esqueci que tinha feito pesquisa sobre isso. E, esqueci que eu tinha 2 argumentos fortes para que também preveniam ali, no caso, a pregação dos mandamentos. Ok, esse é o primeiro. Só que depois eu esqueço da pesquisa e esqueço dos argumentos. Então o que acontece? Aí eu falo assim, não, então a minha fé estava sendo baseada no fato de que eu não deveria ter eu digo, eu deveria ter feito pesquisa, não, a minha crença baseava no fato de que eu acreditava que o Novo Testamento tinha esses argumentos. Em 2022, achava que em 2021 eu acreditei nessa ideia, eu encampei essa tese sem saber exatamente dos fundamentos, ou seja, no achismo. Não era exatamente achismo, mas né, que eu estava acreditando numa tese que era, vamos dizer, minha particular e que ela não tinha fundamento nenhum. Mas mesmo assim eu estava acreditando, então era essa a ideia. Então o fato de eu achar que eu estava errado, o fato era eu achar que estava errado por não ter feito a pesquisa. Nenhuma dessas duas situações era verdadeira, no sentido de que eu tinha fundamento e fiz a pesquisa. Só que eu tinha esquecido das duas. Então o que sobrou de eu acreditar? Não, eu acreditei no Novo Testamento, que ele poderia barrar a pregação dos 10 mandamentos, mas que eu achava que os argumentos estavam lá e na verdade não estavam. Essa foi a minha conclusão em 2022, mas eu continuei acreditando, a tese era essa. A tese era justamente essa. Então, bom, ou injustamente, né? Pro bem e pro mal, né? Injustamente era essa tese que eu estava acreditando. Mas é a tese que eu acreditei. Então, então meu problema era, poxa, eu deveria ter feito mais pesquisa para ter buscado outros argumentos. Então era essa a questão. E foi isso que aconteceu. Não tem como dizer, é, é, ele no fundo estava escondendo que deveria fazer a pregação e que ele sabia disso, mas usou argumentos ali para esconder que não precisaria fazer a pregação com base nos argumentos do Novo Testamento e mesmo talvez até outros. Não, porque eu lembro justamente, eu lembro mesmo em 2022 que eu acreditava que o Novo Testamento dizia isso. Então, então havia duas possibilidades. Ou eu sabia dos argumentos, ou eu não sabia, mas acreditava que o Novo Testamento dizia isso, ou eu estava usando o Novo Testamento dolosamente para esconder a necessidade da pregação dos mandamentos. Então são essas 3 possibilidades. Em 2022 eu estava acreditando que eu acredito que o Novo Testamento realmente barra, só que eu não pesquisei os argumentos para eventualmente dizer, para ter a prova de que eventualmente eu pesquisei e que acreditei nesse argumento para entender que o Novo Testamento de alguma forma poderia barrar a pregação dos 10 mandamentos. Eu digo barrar no sentido de ter motivo para eventualmente não pregar, para eventualmente não fazer. No final, tanto a tese de que eu acreditava nisso sem pesquisa, sem saber dos argumentos especificamente, se tinha argumentos, e argumentos no sentido de fazer eu acreditar nisso, ou de que eu tinha escondido a questão de usar o Novo Testamento para esconder a necessidade de pregação, esses 2 argumentos eram falsos, eu tinha argumento e tinha pesquisa. Alguns até eventualmente de memória, né? Não que eventualmente eu tivesse pesquisado tanto sobre isso, mas alguns argumentos eu lembrava e realmente eles existiam. Então fica esse complemento no canal. Não, foi apenas uma confusão em relação ao quanto que eu tinha feito de pesquisa para buscar encontrar e quantos argumentos realmente eu tinha para acreditar que a pregação dos mandamentos não deveria ser feita. Algumas coisas eu esqueci. Né? Então, não quer dizer que eu deixei de acreditar na ideia. Né? Eu não tinha deixado de acreditar na ideia né? De que o Novo Testamento
barraria. Só que aí que tá, eu estava acreditando que o Novo Testamento poderia causar algum tipo de barragem à pregação dos 10 mandamentos, só que eu não tinha como provar isso, porque eu não estava naquele momento lembrando de quais fundamentos eu tinha para defender ou encampar essa ideia. Então daria aquela impressão justamente para as pessoas que eu estaria escondendo, já que eu não teria fundamento para dizer, porque por causa do Novo Testamento eu deixaria de pregar dos 10 mandamentos. Eu não tinha fundamento para defender isso. 2021 eu tinha, 2022 eu não lembrava, então eu não teria mais como defender. Eu não lembrava de quais argumentos eram, e eu não teria como defender que eu não estava fingindo a questão da pregação, a questão de não fazer a pregação dos 10 mandamentos, usando o Novo Testamento para esconder. Não, é porque realmente eu tinha argumentos nos quais eu acreditei derivados do Novo Testamento que me fariam isso, só que eu não lembrava os argumentos. Então ficaria difícil de fazer a prova. E até para mim mesmo, porque eu não lembrava quais eram. Então essa é a questão. Mas eu me lembro que eu acreditei na ideia geral. Então, na ideia geral de que o Novo Testamento seria de alguma forma contrário ali aos 10 mandamentos. Ou de que pelo menos esse pensamento era plausível. Porque se no final não tinha argumento nenhum, eu não deveria ter acreditado nisso. E deveria ter feito a pesquisa para verificar que eu estaria errado. Também era isso. Ou para buscar os argumentos para me defender, ou para verificar por que eu estaria errado. E a pregação dos mandamentos deveria ser feita. Mas eu acreditei na orientação geral. Então era essa a questão. Então as pessoas não podem, eventualmente, deixar isso de lado. Né? Então fica esse complemento no canal. E valeu!